E aí, pessoal, tudo bem? Vocês já devem ter ouvido ou até mesmo falado, ou pelo menos pensado, que nós estamos vivenciando uma era de grandes transformações. Mas se eu dizer para vocês que no fundo nós estamos mesmo vivendo uma transformação de era. É sobre isso que eu quero falar um pouco com vocês hoje. Para quem ainda não me conhece, eu sou Daiana Udry e há mais de 8 anos eu busco desmistificar este ambiente de inovação, de tecnologia, ativos digitais, blockchain, para o ambiente jurídico. Vamos lá, pessoal. Por que eu tô falando sobre isso hoje? Porque nós temos que entender o contexto que nós estamos vivenciando e entender, dentro desse contexto, todas essas tendências que têm despontado aí para o profissional que está antenado e que está buscando aí se adaptar a este momento de efervescências, de grandes mudanças. Então vamos falar dessas mudanças, vamos tentar entender o cenário, o contexto em que elas estão ocorrendo. Primeiro ponto, pessoal, o que nós temos que entender é que toda a lógica de ser sociedade hoje, ou seja, a forma como nós nos relacionamos, a forma como nós trocamos valores ou entendemos o que tem valor, a forma como nós fomos educados, a forma como o direito foi estruturado, tudo isso foi construído à luz de uma lógica industrial. O que eu quero dizer com isso? Vocês devem lembrar da época aí do colégio, dos anos obrigatórios no colégio, nas aulas de história, quando a gente vai entender um pouco o processo da evolução de como a humanidade se tornou o que ela é hoje, um momento em que o professor de história se refere à Revolução Industrial. O que nós tínhamos antes da Revolução Industrial, que começa aí final do século XVIII, início do século XIX na Grã-Bretanha. Antes disso, nós tínhamos uma sociedade eminentemente rural, baseada numa produção rural, propriedade rural, aristocracia rural. Então, toda a lógica de como você se socializava, a economia era baseada na terra, nós não tínhamos tecnologia, a não ser muito rudimentar, ou animais para a produção agrícola. O direito era o direito estruturado conforme o proprietário daquelas terras. Então, o rei, a aristocracia e o rei, enquanto aristocrata mor, ditava as regras ali para os seus vassalos ou para os seus súditos, e o aristocrata das terras menores para os seus vassalos, estabelecendo aí qual seria a lei daquele território. Tributação da mesma forma, você aprendia uma parte da produção agrícola. Tudo mudou com a Revolução Industrial, como eu comentei, na Grã-Bretanha, final do século XVIII e XIX, e a partir daí nós vimos o eclodir da tecnologia, no primeiro momento de máquinas a vapor, depois eletricidade, que forjou toda a economia atual. E tudo que nós desde então construímos e somos sociedade está baseado nessa lógica. O que nós estamos começando a vivenciar é uma nova era de transição, da era industrial para a era digital. O que eu quero dizer com isso? Que tudo será transformado. Então, a forma como nós nos comunicamos, como nós apreendemos valor, o que nós entendemos ser valor, está sendo desafiado hoje com a digitalização da economia, como a gente denomina. A partir do momento que você tem uma economia digitalizada, em que o custo marginal para você produzir novas unidades é muito pequeno, você começa a ter uma erosão das metodologias que até então nós utilizávamos, inclusive para poder dimensionar o que tem valor. Então tudo, até a ideia do que é valor, o que vale, está sendo desafiado. E aí, eu acho que é importante entender quais são as tendências ou alguns desses blocos de construção dessa nova era. Porque da mesma forma que nós tivemos tecnologias que foram blocos de construção da era industrial, da transição da era agrícola para a industrial, como eu já mencionei aqui, as máquinas a vapor, eletricidade, combustíveis fósseis, eles foram motores dessa transformação. Nós vemos também motores da transformação da era industrial para a era digital.
E eu posso citar aqui já de início, e vou voltar a falar um pouco mais sobre esses blocos na sequência. DLT, blockchain, para mim é um dos blocos de construção fundamental, porque ela está realmente possibilitando aí muitas adaptações para essa nova era, além de outras tecnologias que vêm aí a reboque, e o drive de sustentabilidade, de nós começarmos a ter uma ideia de uma economia cada vez mais do ponto de vista de emissões de gás de efeito estufa neutro, ou seja, uma descarbonização da economia, uma busca por combustíveis de fontes renováveis, entre outras coisas. Então eu quero voltar a falar um pouquinho mais sobre isso na sequência. Mas acho que é importante entender que no fundo nós estamos vivendo uma era, uma transformação de era, e por isso que está tudo tão estranho, esquisito e tem desafiado a gente bastante. Espero que vocês tenham gostado. Volto na sequência com o desdobramento desses blocos de construção dessa nova era. Um abraço.